Senhor, meu irmão. Então vamos lá, meu querido. Fique à vontade, a palavra é sua. Tudo bem, pastor? Então, queridos, muito importante a audiência de vocês. Então, a gente vai ter que voltar aqui o nosso passo a passo para nós chegarmos aqui. Há 2 sexta-feiras atrás, iniciamos essa pergunta aqui. Primeiramente, uma afirmação. Em segundo lugar, uma pergunta. Preciso ser salvo, mas salvo de quê? E aí vem a pergunta. Preciso ser salvo do pecado. Então, nós definimos o que era pecado. A palavra pecado é errar o alvo, ou rebelião contra Deus, ou sair do centro da vontade de Deus. Nós vimos lá que também pecado é a incredulidade de não crer em Cristo, né? A rebelião contra Deus, que seria aqui, ou desobediência também da palavra de Deus. E nessa linha de raciocínio, nós vimos que era pecado e vimos também as consequências do pecado, as principais consequências do pecado, como a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E deixamos claro que uma pessoa que chega na morte física morto espiritualmente, ela já está encaminhada já para a morte eterna. E aí, diante desses pontos, nós temos os pecados do dia a dia, que ele vem da raiz principal, né? Ou seja, nós temos ali o pecado original. O pecado original ele gera essas 3 mortes principais, que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas aí nós temos os pecados do dia a dia, que são essas ramificações, que a gente pode colocar aqui como ramificações, né, do pecado original, né? Você pode também colocar como outro termo, mas aqui para tentar nós trabalhar nesse ponto aqui. E aí eu quero aqui pegar o Salmo 42, verso 7. Davi, após ele ter cometido a infração, né, o pecado com Batseba, Davi ele vai escrever um salmo, o Salmo 42, ele vai dizer muito claro aquilo que aconteceu na vida dele. Ele vai dizer que um abismo chama um outro abismo, entendeu? Um abismo chama um outro abismo. O que ele quer dizer com isso? Fala assim, o desejo do meu coração levou a eu a possuir Batseba, e para que eu tentasse me livrar ou seja, tentar esconder o meu pecado, para que Urias não soubesse, levou eu também a matar, né, mandar matar Urias, entendeu? E aí você sabe dessa história, né, que Natan foi na casa dele, falou para Davi, Davi, existe uma cidade, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, e o homem pobre tinha apenas uma cordeirinha. Um certo dia chegou um estrangeiro na casa do rico, e o rico não quis matar nenhuma dos seus cordeiros, das suas cordeiras, e matou a única cordeirinha que o pobre tinha. E aí Natan pergunta: o que podemos fazer com esse homem, Davi? E Davi diz assim: esse homem precisa pagar 4 vezes mais e morrer. E aí Natan vai dizer que esse homem era Davi, ou seja, Davi era um homem rico que tinha muitas mulheres, pelo menos pelo que o texto dá de entender, tinha pelo menos umas 4 mulheres ali, e Urias tinha apenas uma mulher, que era a Batseba. Então, você vê que esse pecado de Davi levou Davi a uma espécie de uma depressão, porque ele vai dizer que várias vezes os seus ossos doía, durante todo o tempo que ele escondeu, a mão do Senhor estava sobre ele. Morreu o primeiro filho que tinha Batseba, depois morreu o segundo filho, morreu o terceiro filho, e morreu 4 filhos. Então, quando Davi fala assim, um abismo chama outro abismo, ele está se referindo a esse fato desse pecado que ele cometeu com Batseba. Pastor, só quer comentar alguma coisa aqui, pastor? Pastor, pode continuar, pastor. Vamos um pouquinho mais para frente. Bom, então, olha só. Diante dessa linha de raciocínio, irmão, é importante que o nosso irmão Sandro Rocha, né, ele colocou aqui, né, o Salmo 42, verso 7, tá? Então, preciso ser salvo, não preciso ser salvo dos pecados do dia a dia. Então, primeiro ponto é que o pecado, ele
não em si o pecado, o pecado logo concretizado, né? Mas o desejo do nosso coração, e uma vez ele concretizado, assim como o Tiago vai dizer, ele vai dizer que o pecado ele nos escraviza, né? O pecado ele se torna um hábito ou até mesmo um vício, né? Então, um pecado leva a outro pecado. Pode ser que um pecado que te pense que ele é menor, ele pode levar a um pecado maior, apesar de não haver pecadinho e pecadão, né? Só existe pecado, mas as consequências podem ser curtas ou podem ser também extensas, né? Outro exemplo aqui é o exemplo de Caim, quando matou Abel. E aí, quando Deus perguntou para Caim aonde estava o seu irmão, e Caim falou que por acaso ele era tutor, né? Por acaso ele era babado do seu irmão. Ou seja, ele comete o pecado do assassinato e logo em seguida ele comete outro pecado, que é o pecado da mentira, tá? Que é o pecado da mentira. E aí, quem quiser saber desse fato lá que eu estava falando agora de Davi, está no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, né? E até o capítulo 12, versículo 9. Então, nós temos esses dois exemplos aí de um abismo chama o outro abismo. O desejo de Davi de ter Batseba, né, como sua mulher, leva ele a cometer o adultério com Batseba, leva ele a cometer o assassinato de Urias, e aí vem as consequências desse ato na vida dele. Também nós temos um exemplo aqui de Caim, quando mata Abel, e quando Deus pergunta para ele onde estava seu irmão, ele mente. Ele coloca uma desculpa mentindo, por acaso eu sou tutor do meu irmão. Então, olha só, quando vamos examinar a Bíblia Sagrada, por exemplo, Provérbios capítulo 6, o verso 16 a 19, vai dizer que tem 7 pecados que Deus não consegue tolerar, né? Ou seja, 6 Deus aborrece e 7 Deus abomina, entendeu? Então a gente já começa aí com o livro, né? Que é o livro da sabedoria. Ele vai dizer, por exemplo, que um dos pecados que Deus não tolera, né? E outro que ele abomina, por exemplo, o orgulho, a mentira, o assassinato, a pessoa que trama mal, agilidade em fazer o mal, falso testemunho, e o sétimo, que ele vai dizer que o que ele abomina, que é a língua que espalha a contenda no meio do povo, né? Que espalha a contenda no meio do povo. Quando a gente segue um pouco para frente, por exemplo, em Romanos capítulo 1, né? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 23, e quando a gente pega também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, nós vamos ter também, por exemplo, Paulo vai dizer que o pecado da idolatria, que no caso aqui é a idolatria, né? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, Paulo afirma que sacrifícios oferecidos a ídolos são sacrifícios feitos a demônios e não a Deus, entendeu? Então, assim, eu estava até pensando hoje aqui, né? Porque a mídia hoje tem censurado muito conteúdo na internet. Estou com medo até que censure nossa conversa hoje aqui, pastor. Porque tem umas coisas assim que a gente vai falar que é muito pesada mesmo, tá, irmãos? Então, por exemplo, Paulo vai dizer que a idolatria, ou seja, sacrifícios oferecidos a ídolos, são sacrifícios feitos a demônios. Entendeu? Não é eu que estou falando isso aqui, irmão. É o próprio texto sagrado lá, entendeu? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, vai dizer que Paulo vai afirmar isso, que sacrifícios oferecidos a ídolos são sacrifícios feitos a demônios. Então, ele está acusando ali uma prática que não era aceita por Deus dentro da igreja de Corinto, né? Ali dentro da cidade de Corinto. Outro ponto, aí pega um pouco pesado aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 24 a 32, Deus vai acusar aqui o pecado do homossexualismo e do lesbianismo. Acho que a nossa live vai cair agora, pastor. Segura aí, senão acho que vai cair. Tá? Lesbianismo e homossexualismo, ou seja, o texto, né, vai dizer que o homem trocou o modo natural. O que é o sentido natural da vida? Né? O que é o sentido natural da vida que Deus criou? Homem com mulher, né? Homem e mulher, né? Ou seja, macho e fêmea. Só que aqui no texto de Romanos, ele diz que
mesmo conhecendo bem, mesmo conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte, eles escolhem viver essa vida. Tá, irmãos? Então, quero deixar muito claro aqui, talvez tenha algumas pessoas aqui que estejam nos assistindo, tá? Que estejam dentro dessa prática. Quero dizer aqui o seguinte, a Bíblia não dá respaldo para dizer que você nasceu assim. Ela não dá respaldo para dizer que pelo fato de Deus amar você, ele vai aceitar você dessa forma. A Bíblia não dá respaldo para dizer que isso é uma doença. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem para mulher e mulher para homem. Mas nós somos criados com um livre-arbítrio, então nós temos essa liberdade de obedecer a Deus ou se rebelar contra Deus, né? Se rebelar contra Deus. E sabemos que rebelião contra Deus é pecado. Então, esses homens, dentro aqui dessa carta que Paulo escreve ao Romano, diz que os homens trocaram o modo natural e começaram a manter relação sexual homem com homem e mulher com mulher, ou seja, homossexualismo e lesbianismo. Aí, olha só, como eu falei para vocês, né, conhecendo bem o decreto de Deus, declara digno de morte e escolhe viver essa vida, por isso Deus realiza o desejo dos seus corações. Aí, se você ler o texto em Romanos, vai dizer que Deus entregou a impureza sexual, Deus entregou as suas paixões desonrosas, né? E também são duas frases que aparecem aí, né? Entregando a impureza sexual e as paixões desonrosas. Dessa forma, recebe em si mesmo a devida recompensa da sua escolha. Tá? Da sua escolha. Eu sempre digo que a pior coisa que pode acontecer conosco é Deus realizar o desejo do nosso coração, ou seja, Deus permitir a gente realizar aquilo que o nosso coração quer fazer. E nesse caso aqui, quando se vê uma pessoa que ela está levada a esse ponto, já é, na verdade, um prejuízo de Deus. Deus, ele está permitindo aqui, ele está realizando aqui o desejo do coração dessa pessoa, é realizar aquilo que ela quer. Entendeu? Aí Deus entrega as suas paixões infames, né? Entregando a impureza sexual e também as paixões desonrosas, tá? As paixões desonrosas. Então, olha só, o fato de Deus entregar as paixões desonrosas, a impureza sexual, a mentalidade condenável, já é um pré-julgamento de Deus. Tá? Então, por isso que eu falei que nós temos aqui alguns pecados que nós cometemos no dia a dia que às vezes nós passamos de percebido como se não estivéssemos aqui quebrando aqui os mandamentos da palavra de Deus. Pastor, agora você quer comentar alguma coisa aqui, pastor? A gente vai citar alguns textos para frente aqui a mais. Eu só fiquei aqui pensando em dois aspectos, né? Em dois aspectos, vamos ver se eu consigo me expressar e os irmãos entender e você me ajudar também. Nós temos aí pessoas como Davi, um homem que antes de Deus falar que foi um homem segundo o coração, né? Ele conhece Deus, tem a experiência com Deus, e depois ele vai, vamos dizer assim, escorregar, né? Entendeu? Esse aqui é algo que pode ser aquele pecado do dia a dia, é como a Bíblia diz, né? Que o pecado, quando ele vem à luz, quando ele vem na prática, né? Então, o pensamento, como nos diz aqui o texto de texto de 1 João, capítulo 2, verso 13, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? Ou seja, o desejo sexual, ele já era algo colocado por Deus, né? Até para a procriação, né? Então, antes do pecado, ou melhor, do erro do primeiro casal, já existia esse desejo sexual
até mesmo para produzir, popular o mundo, né? Então, ele apenas desvirtuou para o propósito do propósito de Deus. Então, Davi, não somente ele como os outros, ele tem o mesmo desejo, só que agora ele vai errar o alvo, né? Vai errar o alvo. Não era a esposa dele, né? Entendeu? Então eu digo assim, ó, que nós cristãos que temos a palavra... Ele vai sair do centro da vontade de Deus, né, pastor? Isso, ele vai sair do centro da vontade de Deus, né? Então o que nós temos que pensar? Que Jesus disse que vai vir o pensamento, né? Se pensou no coração, já pecou, e pecou mais ainda quando pratica, não é verdade? Entendeu? Então, muitas vezes, o que a gente tem que tomar cuidado, né? De fazer o filtro nesse pensamento, né? Para que não venha desvirtuar o alvo, né? Não venha errar o alvo. Então, isso aconteceu com Davi. Então, o texto é bem claro quando ele diz: enquanto eu escondi, os meus ossos, né, apodreceram, né? Era isso que ele sentia, né? Sim. Então, isso aconteceu com um homem de Deus, um homem crente, com um homem que conheceu o evangelho, como tem acontecido muito nos nossos dias, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado hoje, né? Eu preciso ser salvo de quê? Né? Agora que você já tem a salvação, né, que Jesus, você sabe que é a salvação, o que a gente precisa? A gente precisa agora zelar por essa salvação, principalmente nesse aspecto que eu peguei do exemplo de Davi, né? Para quê? Para que este pensamento, esse desejo, principalmente o sexual, que Deus já colocou lá desde o princípio, ele não venha fugir do alvo de Deus, correto? É isso mesmo? Isso mesmo, pastor. É isso mesmo. O outro aspecto é o que nós estamos chamando agora. Aqueles que sabem que tem uma salvação, né? Que estão errando o alvo, mas ainda não aceitaram Jesus. E estão errando o alvo constantemente. Aí entrou, né, o exemplo da prática do homossexualismo, do lesbianismo, né? O que nós estamos chamando, né? Para que você pare de errar o alvo e você comece a acertar o alvo do qual Jesus tem para você. Então, para você que está me ouvindo agora, né? Apenas um convite a você, né? Mostrando para você, né, que há um caminho para que você seja salvo. Mas, como disse Romanos, né? A escolha é sua. É isso mesmo, pastor? Só para fazer aqui essa mesmo, pastor. Isso mesmo. E aí, irmãos, ó, nós temos outros pecados também que a Bíblia ela vai condenar, né? Tanto nesse sentido, como o pastor Zenilson falou, tanto no sentido você que já é salvo, né? Você que já é salvo, você que já foi justificado por Jesus, mas ainda pratica esses atos aqui, ainda não conseguiu se salvar, né? Se libertar disso, né? E não estou falando aqui que esses pecados aqui eles são, ou seja, por causa desse pecado aqui que você vai para o inferno. Deixa eu deixar claro uma frase aqui, ó. Nós não somos pecadores porque nós mentimos, ou porque nós somos preguiçosos, ou porque isso ou aquilo. Não, nós somos pecadores porque nós já nascemos pecadores, nós já herdamos de Adão e Eva essa essência, entendeu? E essa é a sentença do pecado. Isso aqui tem que deixar muito claro aqui para você. É por assim, mas aquela ideia, né, que Paulo falou para os judeus, né? Nós não somos pecadores porque nós não desobedecemos uma lei. Aí Paulo fala assim, não, vocês não são pecadores porque vocês desobedeceram uma lei. Vocês são pecadores porque vocês já nasceram pecadores, tá? Então, olha só, outros pecados, por exemplo, Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45, ele vai acusar o pecado da gula, né? É o pecado de comer muito, entendeu? De comer muito, entendeu? Ou você pensava que não era errado comer muito, né? Outro pecado é o pecado da inveja, né? A inveja ela é muito perigosa, você chega ao ponto de matar alguém para querer aquilo que a pessoa tem. O pecado da avareza, né? A pessoa que é avarento. 1 Coríntios 10, 23, né? Marcos 6, 32 e 44, o pecado também da ira,
entendeu? O próprio Tiago vai dizer, né? Ireis e não pequeis, né? João 2, 13 e 17, pecado da preguiça. Pastor, isso aqui é sério, né, pastor? Hoje o dia a facilidade que a gente tem, né, da tecnologia hoje em dia, né? O pecado da preguiça, né? É porque, pastor, deixa eu só aqui compartilhar contigo nessa questão da preguiça. Dois aspectos muito importantes que o pecado, quando Adão erra, né, o alvo, quando ele aceita, uma das coisas que vai afetar justamente a questão do trabalho, porque antes do pecado, Deus já colocou o casal lá no jardim para lavrar a terra. Não é verdade? Sim. Então, o que vai acontecer? O pecado ele vai não somente afetar para o não trabalho, como ele vai também afetar para o trabalho em excesso, como nos diz o Salmo Deixa eu buscar aqui. Você me dá um tempinho aí, rapidão? Ok, enquanto eu procuro aí, deixa eu citar outros aqui, né? Por exemplo, o pecado da preguiça, aí nós temos o pecado da luxúria. Muitas pessoas pensam que luxúria é a valorização do corpo, mas na verdade é a desvalorização do corpo, né? A luxúria não é uma subvalorização do corpo, e sim a desvalorização do corpo. E outro ponto, é um pecado contra o corpo, é a busca excessiva pelo sexo, pelo poder, pelo dinheiro, ou seja, por qualquer outra coisa. Isso é a chamada de luxúria, tá? É chamado de luxúria. Tá? Encontrei aqui, pastor. Sim, pode citar, pastor. É como eu disse, né? Se Deus colocou o trabalho como uma bênção, né? E antes do pecado é aquilo equilibrado, aquilo que é saudável, né? Então o que o pecado ele vai afetar? Para o não trabalhar, aí vem a preguiça. E para o excesso, que é o Salmo 124. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Então, se nós temos, por um lado, o não trabalhar, então o trabalhar em excesso também é pecado. Só isso. Justamente. Aí vamos caminhar aqui, por causa do nosso tempo aqui, né? A gente tem que terminar esse bloco aqui. Em Apocalipse 21, 8, 22, 15, 1 Coríntios 6, 9 e 10, cita uma lista de pessoas que, se continuarem praticando tais pecados e não se arrependerem, não serão salvos, ou seja, perdoados, né? E não irão para o céu. Bom, irmão, quero deixar você, irmão, você, irmã, você, amigo, você que está nos ouvindo aqui, eu não estou dizendo aqui que você, enquanto você tem vida, você não tem mais solução. Eu estou dizendo o seguinte aqui, ó, estou dizendo que o que o texto vai dizer aqui é que se você comete esses pecados aqui e você chega à morte física sem pedir perdão para Deus, sem se arrepender, sem crer em Jesus, passaporte carimbado, tá? Aí vamos citar, que pecados são esses, pastor? Apocalipse 21, 8 diz assim, mas os covardes, quem é o covarde? É aquela pessoa que aceita Jesus ou aquela pessoa que ouviu o evangelho e por causa da perseguição, por causa de não querer sofrer, por causa do nome de Cristo, ela simplesmente recusa a salvação, ela recusa o perdão. Tá? Esse é o covarde. Tá? O covarde não é nesse sentido que ele fala aqui do covarde, tá? Os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre, que esta é a segunda morte. É o texto sagrado que está dizendo. Se você continua praticando tais pecados sem se arrepender, entendeu? Como esse pecado aqui, você sendo covarde, sendo incrédulo, sendo assassino, cometendo imoralidade sexual, praticando feitiçaria, idolatria, cometendo aqui a mentira, ele vai dizer que o lugar de tais pessoas é o lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 22, 15 vai dizer também que ficarão de fora os cães, né? Abre parênteses aqui, os cães são, se você pegar, por exemplo, Deuteronômio 23, 18, Mateus 15, 26, e está se referindo aqui aos
aos prostitutos e também aos ímpios, né? Aos ímpios, que seria na época lá os gentios. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Presta atenção aqui, ó. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Aí, presta atenção aqui, ó. Nem homossexuais passivos ou ativos, tá? Nem homossexuais, nem passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E eu quero citar um último texto aqui, né, para a gente terminar aqui, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 vai dizer aqui, ó. Mas se somos guiados pelo Espírito, não estar debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais pecados não herdarão o reino de Deus. Tá? Pastor, até olhei aqui um texto, né, que me veio aqui à cabeça também, que independente do credo religioso, ou se é ou não é crente, eu me lembro que meus avós me diziam, né, que anteriormente a palavra era num aperto de mão e para os homens até no fio de bigode, né? Os acordos, né? Sim, sim. E aí eu me lembrei do texto lá de Mateus, Mateus 6,37, se eu não me engano. 6,37. Peraí, só para já devolver aqui para você, que tem a ver com a palavra, né? Aquele ensino lá de Jesus. Mateus 5,37. Acho que você conhece já sabe qual que é. Seja, porém, a tua palavra, né? Ou seja, o ato de falar. E tem duas citações aqui, sim, sim e não, não. Esse sim, sim, ele não quer dizer apenas uma resposta como a gente dá hoje, sim, mas ele quer dizer aqui para nós, né, que no nosso ato de falar, a nossa fala tem que ser verdadeira. Entendeu? Até porque quando a gente diz sim, daqui a pouco, por causa das circunstâncias, pode mudar, né? E aí a gente pode rever, entendeu? Então não quer dizer isso. Ela quer dizer assim, ó, quando alguém lhe perguntar alguma coisa, entendeu? A sua resposta tem que ser verdadeira, entendeu? Aí você vai responder, você não pode mentir, você não pode dizer eu acho, ou falso testemunho, entendeu? Então é nisso que também a gente precisa focar. Se a gente precisa de salvação, nós também precisamos pensar como é que estamos dando a nossa palavra, entendeu? Se a nossa palavra, aquilo que eu estou dizendo para você, Alípio, é verdadeiro ou não. Aí é o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque muitas vezes, na concupiscência do mundo, para a gente se dar bem num ambiente, né, a gente fala algo que não é verdade, que nunca existiu, só está na cabeça. Compreende? Sim, sim. É isso aí, pastor. Eu devolvo para você que o negócio hoje ficou bom aqui e o tempo está passando. Bom, queridos, na próxima sexta-feira, se Deus nos permitir, vamos falar sobre o nosso tópico aqui, quem pode me salvar do pecado? Oh, glória a Deus! Tá? Então, na próxima sexta-feira, nós vamos deixar fervendo esse negócio aqui no teu coração, aqui, na tua mente, entendeu? E aí, eu sei que você foi confrontado nessa manhã, eu não tenho dúvida. Sei que nos assistiu, você que nos ouviu aqui, você foi confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Nós, como pastores, nós, como igreja, nós temos que falar, Senhor, traga um avivamento para a igreja. Mas avivamento, irmãos, tem que confrontar o pecado. Porque sem arrependimento não tem avivamento. Entendeu? Porque se nós pregarmos só dizer que Deus nos ama
e não pregar a justiça de Deus, não há reavivamento. Quando você vai no médico para saber aquilo que você tem de enfermidade. E o médico ele faz um diagnóstico seu, ele aplica o remédio de acordo com a doença. E se você tomar o remédio, você vai ser curado. Se você não tomar remédio, você vai continuar ali doente e vai até morrer. Então, o propósito da palavra de Deus aqui, na manhã de sexta-feira, é isso. É confrontar você, entendeu? É confrontar você. É a ideia que o pastor Lima falava no seminário pra gente, né? Segura o pincel aí que eu vou tirar a escada, né? Verdade. Entendeu? Mesmo. Segura o pincel aí que eu vou tirar a escada. É confrontar você, mas ao mesmo tempo nós vamos te dar uma esperança. Nós vamos dizer para você quem é a esperança, quem é que pode libertar você desses pecados, com o pecado, das consequências do pecado e também dos pecados do dia a dia. E aí eu quero orar por você nessa manhã aqui, queridos, tá? Quero orar por você. E novamente aqui eu faço convite a você. Eu sei que a gente não está conseguindo ver você, tá? Mas o Espírito de Deus está aí aonde você está. No seu trabalho, na sua empresa, onde você estiver. Se você ainda não fez ainda a sua decisão de servir a Jesus, eu te convido nessa manhã, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Entendeu? Em nome de Jesus. Abre o seu coração e diz, Senhor, me perdoe. Me perdoe, eu quero ser um discípulo teu. Eu quero viver eternamente contigo. Depois de você fazer isso, de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, procure uma igreja, procure o pastor dessa igreja, e diz assim, eu aceitei Jesus num programa de rádio pela manhã, e eu estou aqui agora confessando diante do público que eu quero seguir a Jesus. Então, eu vou orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Pai eterno, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. A Tua palavra ela é viva e eficaz. A Tua palavra ela é poderosa. A Tua palavra ela é libertadora, ela é confrontadora. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, meu Deus, é alívio para a nossa alma. Jesus Cristo, eu oro nesta manhã por esse irmão, por essa irmã, por esse amigo, que neste momento está decidindo a Te servir, a ser um discípulo Teu, Senhor. Meu Deus, perdoa os seus pecados. Escreva o nome dele no livro da vida. Faça, Espírito Santo de Deus, habitar nesta vida desse irmão, dessa irmã, e para que eles alcancem a vida eterna, Senhor nosso Deus. Também oro pela minha vida, pela vida do pastor Zenilson, pela vida, Pai, dos nossos irmãos que nos ajudam a fazer esse programa de rádio, pela vida desse irmão, dessa irmã que estão nos ouvindo essa manhã. Pai, nos ajude a nos termos salvos, Pai, salvos, libertos desses pecados do dia a dia. Nos ajuda a dizer não para o desejo da carne e dizer sim para o desejo, Pai, e para a vontade do Espírito. Nos ajude, Pai, a não mais errar, Senhor, a não mais sair do centro da Tua vontade, Pai. É que nós te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia nessa manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Pastor Zenilson Brito. Muito bem, amados irmãos, glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia 21 de outubro, estamos encerrando mais um programa Rompendo em Fé para a Glória de Jesus, às 8h04, horário de Brasília. Para você que esteve acompanhando desde o princípio, para você que chegou pela metade, para você que chegou depois, quero lhe fazer um convite para não perder o nosso próximo encontro. Na próxima sexta-feira, o programa Rompendo em Fé, o pastor Alípio estará indo para um outro bloco a respeito daquele que pode salvar, daquele que pode lhe dar, ou já está lhe dando, né, algo muito, muito fundamental para a sua vida. Deus abençoe grandemente. Meu abraço a todos vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado. Não perca a oportunidade, esteja na igreja amanhã para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Havendo um motivo de força maior que lhe impeça de estar na igreja amanhã, né? Vá no domingo, mas é importante que você não deixe de congregar, como muitos já estão deixando, né? Esteja ali conosco, esteja ali na sua igreja com seu pastor, com a equipe missionária, ajude a obra do Senhor Jesus Cristo. E durante a semana, você pode acompanhar o programa Rompendo em Fé todos os dias, pela parte da manhã,
e na parte da tarde o programa Tempo de Agir. E você ainda tem uma outra oportunidade. Você pode acompanhar os programas da Igreja Adventista da Promessa na TV Viva Promessa. Entra lá no YouTube, faça a sua inscrição. Você vai ter programas de empreendedorismo, programa para as mulheres, estudos bíblicos, programas missionários. Hoje você pode ter nas suas mãos um programa voltado para todas as suas necessidades pela TV Viva Promessa. E a nossa gratidão, mais uma vez, ao pastor Alípio, que tem compartilhado a palavra de Deus, e os nossos amados irmãos, não podemos deixar de agradecer a vida da missionária Lene e do nosso amigo diácono Edson Tavares, que bondosamente tem nos acolhido e servido de apoio a todos vocês. Vou aqui me despedindo, um forte abraço e até o próximo encontro, e o pastor Alípio, como sempre, finalizando. Graças a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, nós fazemos esse programa juntamente com você, você faz o programa juntamente conosco. Espero que essa palavra que nós temos compartilhado aqui com você tenha edificado a sua vida, né? Você pode compartilhar esse link para outra pessoa assistir, tá? Esse é o nosso propósito, a gente investir aqui em equipamento, investir aqui em conteúdo para levar esse conteúdo até você e até também a pessoa que precisa ouvir. Muito obrigado pela sua audiência.